abre as asas sobre nós. O final da fala do Lula dá vontade de sair sambando, que é o samba. O samba da. Qual foi a escola de samba que, inclusive, ganhou o Campeonato do Rio de Janeiro, né? Com Liberdade, Pô, Liberdade. mas eu tenho a impressão que é Castro Alves, não? É Castro Alves, claro, tirou Tirou, da, mas tem um samba enredo aí fantástico. de quem que é? Se o pessoal lembrar aqui qual a escola de samba, a gente agradece aqui. Não me lembro qual que foi. Meu querido Luiz Nassif, Mas como que é que calor, você tá? puta vida, ensopado aqui, viu? Ensopado porque você saiu debaixo desse sol aí. Ô Nassif, não é por nada não, mas esse comunicado do Lula, ele, para mim, ele converge um pouco com aquele bordão sem anistia. O que você acha? Pois é, mas esse sem anistia não vai depender do ministro. Imperatriz Leopoldina, 1989. Imperatriz Leopoldinense, é isso aí. Leopoldinense, aliás. Então, não pode haver anistia. Agora vai depender do Supremo e da Procuradoria-Geral da República, né? Porque o ministro Múcio aí, obviamente, fazendo o que foi combinado com o Lula, não quer conflito entre o Executivo e as Forças Armadas, né? E as Forças Armadas são de um corporativismo terrível, 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 terrível. É aquela história dos fuzileiros navais, não se deixa ninguém para trás, nem que seja um bandido aí que tenha atentado contra as instituições. É fogo. Até agora, 2 punições e não pelo golpe. Um lá, porque alguma indisciplina qualquer, e o outro nem sei, nem sei. Então, o que sai de exemplo disso tudo é o seguinte: as Forças Armadas continuam sendo uma ameaça à democracia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu senti um pouco isso, mais uma vez, remetendo ali o documentário da Júlia do Alib, você deve ter assistido, justamente que operação complexa que foi. A gente não sabe, né? A gente não sabia até então, e deve ter muita coisa que a gente não sabe, que aconteceu naquele bastidor ali, logo depois, né? Quando o Lula chega em Brasília, na noite do dia 8 de janeiro, a descrição do Dino, quando ele diz, né? Ele descrevendo o diálogo dele com o general Arruda, né? Nós vamos entrar e vamos prender todo mundo, né, do acampamento. E o general Arruda fala assim: não, vocês não vão fazer isso. Você viu, eu queria as suas impressões sobre esse. Olha, ali do documentário tem algumas coisas que chamam a atenção, né? O papel do Capelli lá foi fantástico. Estava tudo desestruturado. De repente, o secretário executivo do Ministério da Justiça, civil, entra lá, dá uma palavra de ordem e os soldados se alinham àquela palavra de ordem. Ou seja, antes não se alinhava porque não tinha palavra de ordem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me chamou a atenção aí, até fiquei meio preocupado aí, a respeito da vitalidade física e mental do Lula. Ele me pareceu muito frágil, inclusive na entrevista e na decisão de não permitir a GLO, apareceu a Janja. A Janja se consagra ali, hein? A Janja se consagra. Era um golpe óbvio, e foi a Janja que levantou e alertou que não podia autorizar a GLO. Ou seja, pegaram todo mundo. É gozada, né? É o golpe mais previsto. Mas, desculpa, Nassim, mas só para aprofundar essa questão da Janja. Ela se levantou e se manifestou mais rápido, evidentemente. Mas você não acha que o próprio Lula sabia disso também? É provável, né? Porque era um golpe. Toda a lógica lá. O Múcio queria, né? O Dino e o Múcio parece que queriam botar a GLO, né? Ali a lógica. E era uma lógica que já vinha desde dezembro, né? Todo mundo sabia que a questão era criar uma situação de caos aí para permitir uma GLO, né? Então, isso aí era nítido. Né? Eu não sei, o que me espantou foi a Janja ter que levantar para bater o martelo lá. Espero que o Lula já tivesse tido essa. Mas ele me pareceu que a recuperação aí da operação dele ainda não foi total, viu? E ele vai precisar de muita energia agora para 2024. 2024 é o ano. Porque 2023, Conde, quando você pega
tudo que ocorreu em 2023, ele não aproveitou o 8 de janeiro para enquadrar os militares. E ali estava nítido que era um golpe militar. Quando eles colocam lá esse CID aí no batalhão batalhão, né? mais perigoso, é evidente que você tinha um golpe. Quando o almirante Garnier se recusa, diz que não vai servir para corrupto, era evidente que estava contaminada. E daí eu me fio na reportagem do Jabil Chad, que foram as reuniões com militares americanos aí, recado do Biden aí, que desmotivou os militares, né? Uma reunião que teve antes, né? Um pouco antes do... Antes. Agora você vê, o Lula fala nesse belíssimo discurso dele que tem que lembrar para não se repetir. Pô, e a justiça de transição da ditadura? O que é a justiça de transição? Lembrar para não repetir. Ele não assinou até hoje a volta da Comissão dos Desaparecidos, que nem chega a ser uma justiça, assim, uma punição a militares, é simplesmente saber onde que estão os corpos dos desaparecidos, né? Então, o que eu acho é o seguinte, o Lula, ele cometeu um baita feito aí, que foi chegar inteiro em 2023, enfrentando o Centrão, enfrentando o Exército, enfrentando o mercado, chegou inteiro, mas cedendo muito, teve que ceder, nem vou entrar em mérito aí, teve que ceder. Agora, à medida que vai cedendo, vai enfraquecendo o líder. Então, daqui para frente, você tem dois cenários. O cenário que a gente espera aí é ele entrando em 2024 com uma grande liderança nacional. Os ministérios não do Centrão aí tiveram um ano para se reconstituir e para montar os seus planos de ação, né? Então, esse ano pode ser o ano que o Lula pode virar o jogo, que é um ano fundamental, inclusive por conta das eleições, né? 2024 é um ano decisivo nesse sentido de acomodação, né, do novo governo e de soberania desse novo governo. A gente viu, a despeito de toda a complexidade que foi, Nassif, contornar aquele episódio do 8 de janeiro, mobilizando o Capelli, o Dino, o Múcio, Padilha, todo mundo ali, ficou claro, ficou patente, e eu vou fazer para você a mesma questão que eu fiz aqui para o Zé Genuíno. Eu achei temerária a fala de alguns dos ministros, incluindo o interventor Capelli, então, dizendo que se a cúpula militar tivesse fechada com o golpe, teria acontecido o golpe. Quer dizer, um integrante do governo dizer isso não é uma coisa assustadora? Pois é. Agora, a questão toda, o grande mistério é por que ela não fechou com o golpe? Por convicção democrática, não foi. Então, daí entra. Provavelmente foi por perceber que não haveria apoio nenhum internacional. Se já tinha sido aprovada uma lei do Congresso americano para cessar toda ajuda militar ao Brasil se houvesse golpe. E você vê, o sonho de todo oficial aí é o mesmo sonho aí de procuradores tipo Dallagnol, é ter o seu período nos Estados Unidos ali, fazendo cursos, vendo os armamentos americanos colocados à disposição. Nós não temos uma forças armadas autônomas, nós não temos. Eles treinam em equipamento americano, têm equipamento americano, quando não tem equipamento americano, tem aqueles tanques aí fumegantes ali, né? Mas é uma ameaça. Aliás, pode dizer. Aí você vê, daí você fica dependendo da Polícia Federal, que tem feito um trabalho. Daí, para depender da Polícia Federal, você dá um baita aumento para a Polícia Federal e esquece os professores. Ou seja, é um xadrez aí, bichão, que olha. Não é fácil, não é fácil, realmente, de alta complexidade. Quando eu fui vendo aqueles bastidores ali, Nassif, eu me lembrei o seguinte: ainda bem, né, com todos os senões, corolários, etc., o PT, o presidente Lula, né, num certo sentido, eles são bons para negociar, né? Se eles não fossem bons para negociar, por exemplo, eles tiveram de ter uma certa tranquilidade com os militares. Você imagina se o Dino é um cara explosivo, por exemplo.
Ou se o Capelli... Os militares estavam lá chamando para briga e o Capelli e o Dino, calma, vamos fazer assim, Não é? Você não percebeu essa... Ali se tivesse confronto ali, ninguém segurava, né? Quase que uma tutela, né? Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Nassif, a Jô está dizendo o seguinte: Jô Carvalho, as Forças Armadas continuarão a ser uma ameaça enquanto não houver uma varredura minuciosa para tirar aqueles que são contra a democracia. Luiz Eduardo Vieira, que é o querido pesquisador do INPE, Projeto Galileu de Investigação do Sol. Querido, um abraço para você. A questão é como vamos resolver o problema com os militares. Ângela Maria de Freitas, exato, Nassif, Lula perdeu uma chance única para punir os golpistas de farda. Rejane Simões Pires, o hino e a liberdade foi composto em 1890, é o hino oficial do Brasil republicano, mas que grande parte da nossa geração, a geração anterior, conheceu com a Imperatriz Leopoldinense. Rejane, comenta pra gente isso, Nassif, quer dizer, como é que vai ficar em 2024? Será que o Múcio permanece da defesa? O Múcio é o retrato do que o Lula pensa em relação aos militares. Se quisesse colocar... Em outros momentos, nós tivemos aí ministros muito mais assertivos, aí, que nem por isso perderam o respeito dos militares. O próprio Nelson Jobim, aí, o Celso Amorim. Então, agora, os militares, nesse período do Bolsonaro, eles saíram da caixinha. Eles perceberam essa possibilidade de assumir governos. Nesse livro que eu estou lançando aí, eu mostro a maneira como se deu o pacto do Vilas Boas com Braga Neto e o Bolsonaro. E o Sérgio Moro, obviamente. O que está envolvido nisso é o caso Marielle. O Braga Neto, interventor do Rio de Janeiro, anuncia que já tem a saída, a solução para o caso Marielle, de repente se cala completamente, não fala mais nada, diz que não queria se intrometer em outros pontos. O Vilas Boas chama o Bolsonaro para negociar, dá um aval para a candidatura do Bolsonaro, dá aquele Twitter para impedir a candidatura do Lula, e quando vem o começo do ano, ele dá aquela frase histórica, né? Primeiro diz para o Bolsonaro: um dia a história vai saber o que nós combinamos. E depois diz o seguinte: 3 pessoas salvaram o Brasil. Sérgio Moro, Bolsonaro e Braga Neto. E todo esse pacto foi em torno dos mandantes da morte da Marielle. E o Braga Neto assume como o ministro mais forte do Bolsonaro, chefe da Casa Civil. Então, tem muita coisa aí. Conde, eu comecei a levantar aqui o que nós fizemos aí nesse período aí de reportagem sobre negócios militares. É muita coisa. Que ficou escondido por quê? Porque você não tinha imprensa, só repercute quando vai para a grande imprensa. Não tinha grande imprensa. A imprensa corporativa não tinha. Não tinha. Então, digamos, todas essas denúncias, inclusive os detalhes do dia da morte da Marielle, lá, aquela história do telefone, do condomínio, que a Globo faz a denúncia, de repente o Bolsonaro mostra que estava em Brasília, a Globo recua totalmente. A história do porteiro, né? Do porteiro. E a gente descobre, inicialmente, aqui, através de uma pessoa que me ligou, falou: pô, eu tenho parentes lá naquele condomínio. E depois, através de um blog do Rio, que o sistema lá não era PBX. Era um sistema que, quando você pedia para ir numa determinada casa lá, eles ligavam no celular do dono da casa. Então, o álibi do Bolsonaro não existe. Não existe. Ele recebeu a ligação em Brasília. Ele poderia ter autorizado a entrada de Brasília. É isso. Então, digamos, aí que entra a falta de mídia aí. Rapaz, eu fiquei até espantado quando comecei a levantar todo o material aí, que no Brasil oculto, que ficou nesses 15 anos aí, com toda sorte de abuso de crimes, permitiu as milícias tomarem o poder sem que a mídia... Aliás, esse é um tema candente também para a gente falar sobre 2024, porque a gente viu que com inteligência, inclusive o Vinícius Carvalho disse isso aqui, né? Sem pirotecnia, com inteligência, você combate o crime organizado de maneira muito mais eficiente. Haja vista o Zinho, né? O maior miliciano do Rio de Janeiro, se entregar com medo de ser morto pelos
pelos ali comparsas dele. Você acha que sem o Dino no Ministério da Justiça, por exemplo, pode ser, tá muito, o Lewandowski está muito cotado, né, para entrar. Esse combate ao crime organizado permanece fortalecido? Você acha que teve uma boa nota em 2023? Muito, muito. Está irreversível, né? Porque agora eles retomaram, digamos, aqueles acordos operacionais de diversos setores, né? CISBIM, Polícia Federal, COAF, mas aí para combater o crime, né? Não para dar golpe de Estado, né? E espero que o Capelli continue. Por exemplo, outro dia conversando com um ex-juiz de Poços de Caldas. Poços é centro de organizações criminosas, não, do comando de organizações criminosas, não que elas atuem lá, de roubo de carro, de drogas. Então, esses chefões, eles vão para a cidade, Bragança Paulista tinha disso também, eles vão para essas cidades médias e ficam lá como cidadãos comuns. Agora, qual que é o caminho para poder localizar e tudo? É o fluxo do dinheiro. E se tem um setor que é digitalizado no país, é o setor financeiro. Então, uma atuação agora séria, como foi em 2023, da Polícia Federal, junto com o COAF, pode desarticular muita organização criminosa aí, de roubo de carro, de... Nassif, aproveitando que você falou da imprensa, que a imprensa desapareceu naquele momento fatídico e tudo mais, aliás, como ela sempre se omite em momentos críticos da história brasileira, ou se oportuniza, né? Que é o que eu acho que aconteceu agora. Quer dizer, eu queria te perguntar assim, esse não é um engajamento, mas a Globo produzir um documentário que mostra esse bastidor todo, em que o governo Lula aparece como o grande fiador da democracia no Brasil, outras grandes empresas nesse momento também, a própria Folha de São Paulo, na cobertura geral do 8 de janeiro. Que balanço que você faz da imprensa brasileira? Eu acho que aquilo assustou, né? A Globo, ela já tinha percebido que a grande ameaça a ela era o bolsonarismo, né? Toda aquela pataquada de tratar o Lula como radical, como chavista, como castrista, aquela bobagem que alimentou a mídia há 15 anos, é um dos fake news mais deletérios da história. Porque se tem uma coisa que o Lula tem até o limite da paciência, é o legalismo. Ele sempre atuou dentro da legalidade. Aliás, isso é uma das razões, eu acho que da insegurança dele atual, porque atuando sempre dentro da legalidade, quando vem a década de 2010 com Lava Jato e tudo, eles atropelam todos os princípios jurídicos e constitucionais, prendem Lula, derrubam o governo. Então, digamos, quem que era o maior defensor da democracia brasileira? Lula. De repente vê que a democracia brasileira era um jogo de cena. Então, agora, com o Bolsonaro, ficou nítido isso aí. Então, a Globo, ela tem feito, obviamente, dentro do governo Lula, o Lula faz esse paradoxo aí da linha desenvolvimentista, do que o PT defende mais, e da linha do Haddad. Então, a Globo fica com fôlego aí para apoiar o Lula através do Haddad. Daqui a pouco ela esquece e cai de pau em cima do governo Lula, mas tudo bem, é o papel da imprensa também. Ô Nassif, olha quem está aqui para conversar um pouquinho com a gente, o Altamiro Borges. Altamiro, a melhor cachaça de São Paulo. Como é que é? Ele lá ele atrai as pessoas para os coquetéis do Barão lá, porque tem a melhor cachaça de São Paulo lá. Que cachaça é essa, Altamiro? Pode falar aí para gente. Tudo bem, Nassif? Tudo bem, Cone? Tudo tranquilo? Vocês perderam a festança no dia 16. Teve cachaça para Juju lá no dia 16 de dezembro. Foi uma festança. Maria Inês estava lá, Lourdes estava lá. Se divertiram, foi engraçadíssima a festa. Vocês perderam, o Conde Nassif perderam. Como é que é o nome da cachaça? Você não pode falar o nome da cachaça? Não, essa história da cachaça do Barão é um grande amigo mineiro, Zé Vieira. Ele é vendedor, expositor de cachaças em Minas. E quando a gente fundou o Barão, eu liguei para o Zé Vieira e falei com o Zé o seguinte: ô Zé, precisamos de uma excelente cachaça aqui para atacar o rótulo do Barão, para dar para a turma que vem aqui nas atividades. Então, ele escolheu uma cachaça
lá da região de Salinas, uma cachaça de primeira. Salinas. Isso, região de Salinas. Fala Salinas, o olho do Nassif brilha. Brilha. Nassif, eu acho que provou lá a cachaça. Aí mandou a cachaça. Nós colocamos nos vidrinhos pequenininhos, nos litrinhos pequenininhos. Ah, é? Com a cara do Barão de Itararé e uma frase do Barão de Itararé, que é: o fígado faz mal à bebida. É uma frase clássica do Barão. E virou festa. Aquela cachaça, tinha gente que ia no Barão só para tomar cachaça mesmo. Meninos, deixa eu perguntar para o Nassif aqui. Nassif, acho que eu vou liberar você, né? Você precisa hoje estou bravo aí. 1000 coisas aí. Aproveitando, pedir para as pessoas se inscreverem aqui no GGN também. Quando o Nassif está aqui, a gente dá essa intensidade aí na divulgação dos meios do Nassif. Grande circuito GGN, que traz tantas informações importantes. Nassif, querido, ô Altamiro, entrega o Nassif aí pra gente. Conta uma dessas assim que o Nassif não conta, antes dele ir embora. Nassif tem belíssimas histórias. Nassif é um contador de histórias. É um contador de histórias. Contador de caos. Ele recentemente, numa atividade no Rio de Janeiro, ficamos circulando no Rio, ele foi contando um monte de caos. É um contador de caos de primeiro. O que o Nassif está devendo é exatamente fazer lá o grupo de chorinho dele, lá no Barão, para uma outra festa. Mas nós vamos marcar, aí ele não foge, aí eu prometo a cachaça para ele. Prometo a cachaça. Vamos marcar a festa com o grupo de chorinho. Você sabe que eu tenho uma lobista da cachaça mineira aqui em casa, né? Quando a gente vai para o Nordeste, pede uma dosinha de cachaça do Nordeste e toma só para falar o seguinte: a mineira é muito melhor. Sacanagem. Nassif, querido, deixa eu colocar um clipe aqui para a gente fazer a transição, que eu tenho várias coisas bonitas aqui. E aí o Nassif... Logo mais a gente se encontra na cobertura do ato do 8 de janeiro, tá bom? Então vamos lá para a transição no 11 News. Valeu, Nassif!